amores, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula é de matemática, vamos lá? Página 152 do livro. Comparando medidas. Beca é muito curiosa e começou a pesquisar em sua casa os lugares que ela conseguia medir usando o corpo. Vocês se lembram do que é estimar? Você aprendeu nos primeiros capítulos que estimar significa encontrar um valor aproximado. É quando você não sabe a medida certinha, exata, aí você calcula mais ou menos para você ter uma noção. Então, isso é uma estimativa, é quando você não sabe o certo, mas você calcula mais ou menos. Número 1 da página 153. Vamos fazer estimativas sobre medidas? Letra A. Quantos passos você estima que haja entre a sua mesa e o quadro? Nós não estamos na sala, né? Então não tem como a gente lembrar muito. Mas tenta lembrar mais ou menos onde você senta e onde é o quadro na nossa sala. Aí você vai pensar, você acha que com 10 passos você consegue alcançar da sua mesa até o quadro? Mais de 10 passos ou menos de 10 passos? Lembra aí o lugar que você senta, lembra da nossa sala e marca o X aí na opção que você acha, tá bom? Letra B. Quantos palmos você estima que tenha o comprimento da sua mesa? Palmo é o espaço da sua mão aberta entre a ponta do polegar e a ponta do dedo mindinho. Entre o seu dedo, os dois dedos da ponta, sabe? Isso é um palmo. Quando ele está aberto, esse é o tamanho do seu palmo, da palma da sua mão. Então, você vai ter que pensar na sua mesa lá da sala de aula, quantos palmos você acha que tem a sua mesa? Colocando um palmo do lado do outro. Quantos você acha que você vai usar para saber o comprimento da sua mesa? 5 palmos, mais que 5 palmos ou menos que 5 palmos? Então, lembra aí da sua mesa na sala e marca o X. Número 2. Vamos ver se a sua estimativa foi boa? Preencha a tabela com as medidas dos pés e dos palmos. Nós não teremos como fazer esse número 2 aí, né? Porque agora a gente precisa medir. No exercício anterior, foi uma estimativa, era quanto você achava. Agora, no número 2, se estivéssemos na sala, nós iríamos medir tanto os palmos quanto os passos para ver se você acertou ou não. Então, esse aí a gente não precisa fazer, tá bom? Letra A. Se você medir o comprimento da sua mesa usando o seu lápis, qual será o resultado? Esse aí você pode colocar uma estimativa, tá? Letra B, compare o seu resultado com o do seu colega e conversem sobre o motivo do resultado ter sido o mesmo ou não. Registrem seus pensamentos abaixo. Essa letra B também não tem como fazer, pode deixar em branco, tá? Número 3. Nina e Luquinha percorreram o mesmo caminho, porém, Luquinha deu 6 passos para chegar ao fim do caminho, enquanto Nina precisou dar 10 passos. Converse com seu colega por que isso aconteceu e registre a conclusão da dupla abaixo. Nós estamos na página 154. Então, vamos lá. Tinha um caminho e a Nina e o Luquinha fizeram o mesmo caminho. Só que o Luquinha usou 6 passos para chegar até o final e a Nina usou 10. Por que será que isso aconteceu? O caminho era o mesmo, certo? Era do mesmo tamanho. Então, por que você acha que aconteceu isso? A medida de seus passos é diferente. Se a gente, vamos imaginar que eu e você estamos percorrendo um caminho. Se eu der alguns passos e você der passos também, até chegar ao final do caminho, os seus passos serão os mesmos que os meus? Serão na mesma quantidade? Não, porque o meu passo é maior, né? Então, se o meu passo é maior que o seu, eu vou utilizar menos passos até chegar ao final do caminho. A mesma coisa aconteceu aí. Os passos da Nina, as perninhas da Nina, são mais curtinhas do que as perninhas do Luquinha. Então, o Luquinha utilizou menos passos até chegar à placa. Então,
qual é a conclusão? A medida de seus passos, a medida dos passos de Luquinha e Nina é diferente. Pode escrever aí. Número 4. Vamos comparar o comprimento? Observe o caminho que Neco fez para chegar até a comida. Ele fez 2 caminhos aí, um azul e um vermelho. Letra A, qual a cor do caminho mais curto para chegar até a comida? Qual é o caminho mais curto, o azul ou o vermelho? O azul, muito bem. Letra B, explique como chegou a essa conclusão. Contei quantos tracinhos tem cada caminho, porque se você contar, ó, você vai contar os tracinhos. Você vai observar que o vermelho tem mais tracinhos que o azul. Então, por isso que o azul é mais curto. É só você contar os tracinhos aí que você vai ver que tem mais tracinhos vermelhos do que azul. Página 155, número 1. Com a ajuda de um adulto, faça o contorno do seu pé em uma folha e recorte-o. Peça ao adulto que faça o mesmo com o pé dele. Agora, usando a medida do seu pé, meça o lado mais comprido da sua cama. Faça o mesmo com a medida do pé do adulto. Vocês podem medir outros objetos da casa, descobrindo quantas vezes você usou a medida do seu pé e a medida do pé do adulto. Número 3, preencha a tabela com alguns resultados que encontraram. Aí nós temos uma tabela, comprimento da cama, outro objeto e outro objeto. O que você vai fazer? Precisa de 2 folhas de papel ofício. Numa folha, você vai colocar o seu pé em cima e vai contornar. Depois você recorta. Na outra folha, o adulto vai colocar o pé dele na folha, vai contornar e recortar. Aí você vai ter 2 tamanhos de pés diferentes. O seu, que é pequenininho, e do adulto, que é grandão. E aí você vai medir o comprimento da cama e de algum outro objeto que você quiser, primeiro com o pé do adulto, depois com o seu pé. E aí você marca, escreve aqui no quadradinho quantas vezes você utilizou cada um dos pés para medir o objeto escolhido, tá bom? Página 157. Número 1. Tenho 3 caixas do mesmo tamanho. Se eu encher completamente cada uma com um tipo de objeto da lista a seguir, qual delas ficará mais pesada? A primeira são clips coloridos, a segunda algodão e a terceira massa de modelar. É a massinha, né, que a gente usa na escola. Letra A. A caixa que ficaria mais pesada é a caixa de massinha, né? Porque o clips não é muito pesado, nem o algodão. Desses 3 objetos, o mais pesado é a massinha. Letra B. A caixa que ficaria mais leve é a de algodão, que é o mais levinho, né? Podemos estimar o peso das coisas de acordo com o seu tamanho, mas dependendo do material de que são feitas, às vezes coisas pequenas podem pesar mais que coisas grandes, e a quantidade nem sempre é importante, né? Se você colocar um objeto muito pesado e ele é pequenininho, mas ele é muito pesado, e você coloca uma caixa bem cheia, tá cheia até em cima de algodão. Aí, se você olhar o tamanho do objeto, você vai pensar assim: se for pelo tamanho, a de algodão é mais pesada, porque ela tá cheia até em cima. E a outra caixa só tem uma pecinha pequenininha. Mas o peso da outra peça é bem maior. Então, o tamanho não quer dizer que aquele objeto é mais pesado, tá bom? A gente tem que ver o peso dos 2 objetos para saber qual que deixaria a caixa mais pesada, tá bom? E não o tamanho. Página 158, número 2. Em casa, volte ao início do primeiro livro, no capítulo 1, e releia alguns dados pessoais que você preencheu. Será que mudou alguma coisa? Letra A. Quantos meses se passaram do dia em que você fez a atividade do capítulo 1 até hoje? Letra B. Preencha a tabela e compare os dados.
Altura, peso e número do calçado, de quando você iniciou no primeiro livro, lá no comecinho do ano, e agora você vai preencher a tabela. Letra C, converse com seus colegas e veja como ficou a tabela deles. Mudou alguma coisa? Essa partezinha aí da letra C não vai ter como a gente fazer, mas as outras você consegue. Página 159, comparando capacidades. Observe os dois copos. Copo 1, copo 2. É possível despejar todo o líquido do copo 1 no copo 2? Por quê? Não é possível, por quê? O segundo copo cabe menos líquido, ele é menor. Então, se você pegar todo o líquido do copo 1 e colocar no 2, esse copo vai transbordar, porque não vai caber, né? Então, a resposta é não, porque o segundo copo cabe menos líquido. Número 2. Observem os dois aquários. Qual deles tem mais água e por quê? Qual desses dois aquários aí você acha que tem mais água e por que você acha isso? Pode escrever aí. O aquário que tem mais água é o que tem menos peixe, né? Porque quanto mais peixinho ali, o volume de água vai subindo, né? E aí pode até transbordar. Então, tem que colocar um pouco menos de água para que não transborde. Então, o aquário que tem mais água é o que tem menos peixinho. Número 1, da página 160. Todo o líquido de cada jarra foi despejado nos copos que estão ao seu lado. Preenchendo-os totalmente, observe as imagens e pinte a jarra que cabe mais líquido. A primeira jarra encheu 3 copos. A segunda jarra também encheu 3 copos. E a terceira jarra encheu 4. Então, qual é a jarra que cabe mais líquido? É a terceira. Então, você pode pintar essa jarra aí que a tia apontou com a setinha. Página 161. Calendário. Complete o calendário do mês em que estamos. Nós estamos no mês de... Escreve ali qual é o mês que nós estamos. Letra A. O mês começou em que dia da semana? Você vai olhar um calendário e vai escrever aí qual foi o dia da semana que esse mês começou. Letra B. Sobraram quadradinhos vazios antes do primeiro dia do mês e após o último dia do mês? Letra C. Há meses que se iniciam no primeiro quadradinho ou terminam no último. Você sabe explicar por que isso acontece? Letra D. Quantos dias tem esse mês? É o mês que nós estamos, tá? Letra E. O próximo mês será? Qual é o nome do próximo mês? E letra F. Há alguém da sua sala que faz aniversário neste mês? Eu acredito que sim, mas nós não poderemos saber agora, porque eu não tô com a lista aqui. A nossa lista fica lá na sala, né? Então, se alguém faz aniversário aí em agosto, anota aí embaixo e depois manda uma mensagem pra tia falando que faz aniversário em agosto, que na próxima aula a tia conta pra todo mundo, tá bom? Última página, 162. Número 1. Vamos descobrir o mês em que cada um faz aniversário? O Theo tá falando assim, eu faço aniversário no 11º mês do ano, no mês 11. O Torugo falou, meu aniversário é no 7º mês do ano. E a Duda falou, eu nasci 2 meses depois do Theo. Então, vamos lá. O Theo faz aniversário no mês de... O mês 11, vamos contar? Vamos contar aí no dedinho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Esse é o mês 11. Então, o Theo faz aniversário no mês de novembro. Pode escrever aí. O Torugo faz aniversário no mês 7. Vamos contar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Pode escrever.
E a Duda faz aniversário 2 meses depois do Theo. O Theo faz aniversário em novembro. 2 meses depois do Theo. 2 meses depois de novembro, ó. Dezembro, janeiro. Então, a Duda faz aniversário em janeiro. Pode escrever aí. Número 2. Vamos brincar de fazer adivinhas? Escreva 3 dicas para que seu colega adivinhe o mês em que você faz aniversário. A primeira dica está quase feita. O mês do meu aniversário começa com a letra. Você vai escrever aí qual é a letra que se inicia o mês do seu aniversário. E nas linhas de baixo você vai colocar 2 dicas para o colega descobrir, para a tia descobrir, né, quando for corrigir, qual é o mês do seu aniversário. Agora eu vou dar 3 dicas do mês do meu aniversário, vocês vão tentar descobrir também. Então vamos lá. O mês do meu aniversário começa com a letra J. Já é a primeira dica. O mês do meu aniversário começa com a letra J. Segunda dica. O mês do meu aniversário é o mês 1, é o primeiro mês do ano. Essa é a segunda dica. E a terceira dica é que no mês do meu aniversário nós estamos de férias. Então são 3 dicas. A primeira é que o mês do meu aniversário começa com J. A segunda é que é o primeiro mês do ano. E a terceira é que neste mês nós estamos de férias. Quem sabe qual é o mês do meu aniversário? Se você descobrir, escreve aí na agenda um recadinho pra mim, me mostrando que você descobriu qual é o mês do meu aniversário, tá bom? E escreve aí 3 dicas pra eu tentar descobrir o seu. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!